Se alguém perguntar para você assim, do que você precisa para viver, você vai responder o quê? Jesus? Mas se essa pessoa quiser realmente te desafiar e falar assim, me mostra um versículo aí onde garante que você precisa de Jesus para viver, qual versículo você ia mostrar para ela? Qual outro? Alguém? Isso. Mais alguém? Um versículo que prova todas as coisas. Nada me faltará. Como é? Você falou o quê? Isso. Então a pessoa chega assim para você, ei irmão, ei crente, me mostre na sua Bíblia aí que Jesus é tudo o que você precisa. Porque tem gente que é ousada a esse ponto de confrontar realmente. A pessoa chega para você e fala, me mostra aí na sua Bíblia. Você não está tendo a escola lá de líderes, a escola de profeta, toda quarta-feira? Você não disse que conhece da Bíblia? Me mostra aí na sua Bíblia. Você lê a Bíblia? Leio. Então me mostra aí onde é que está garantindo que você precisa de Jesus para viver. Bispo, vem cá, bispo. Qual versículo você ia mostrar para a pessoa? Não, aqui ó, está garantido aqui na palavra que Jesus é tudo que eu preciso. Que Jesus é tudo que eu... Qual versículo você ia mostrar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Isso, Salmo 91. Hoje nós vamos falar sobre o que nós precisamos para viver. O que nós precisamos para viver e viver bem. O bispo falou aqui da viúva. A viúva ela reconhecia que o sustento dela não vinha das suas moedas, o sustento dela vinha de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia. Se por algum acaso alguém fizer essa pergunta para você, de lhe confrontar, você mostra esse versículo para ele, Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses capítulo 4, verso 19. Justamente. Sabia de cor já, né? Quem escutou a evangelista Lena falando? Ela leu o versículo aí. Filipenses 4,19. Todos encontraram? Lá no final da Bíblia, fica até mais fácil você ir lá para o final e voltar de trás para frente. Filipenses, fiquei próximo de Colossenses, próximo de Tessalonicenses. Na Bíblia tem um grupinho que tudo termina enses. Vai lá no final você vai achar Filipenses. Falei o que mesmo? Filipenses. Filipenses 4,19. Quem encontrou, diga glória a Deus. Evangelista Lena, a senhora poderia ler em voz alta para a igreja ouvir, por favor? Isso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Que essa ministração seja dirigida pelo teu Espírito, do início ao fim, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, a Bíblia está dizendo que o nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, se alguém chega para você e fala, e aí? Me mostra aí na sua Bíblia, já que você é crente, me mostra aí que Cristo é tudo que você precisa para viver, que Deus é tudo que você precisa para viver. Você vai mostrar esse versículo para ele. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá
todas as nossas necessidades. Porque alguém acha que é o dinheiro que supre todas as nossas necessidades. Porque alguém acha que é qualquer outra coisa. Mas a Bíblia está nos garantindo que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então o que a gente precisa para viver? Há muito tempo atrás, um psicólogo chamado Abraham Maslow, ele queria falar sobre isso, sobre as necessidades humanas, sobre o que o ser humano precisa para viver. Ele não era crente, ele não era evangélico, a sua família era de judeus, mas ele não era cristão. Mas ele fez uma pirâmide. Uma pirâmide tem uma base e ela vai afinando. A primeira necessidade, e ele colocou as necessidades humanas. 5 necessidades, que se a pessoa suprir essas necessidades, a pessoa está bem, está viva. A primeira necessidade do ser humano é a necessidade fisiológica. Vinícius, o que é uma necessidade fisiológica? São as necessidades físicas: comer, beber, dormir, descansar, ver a luz do dia, sair na luz do sol. São necessidades que o ser humano precisa para viver. É uma necessidade física do ser humano. Você não pode viver sem comer, você não pode viver. Você pode ser crente o tanto que for, mas se você não dormir, não comer, não beber, você morre. Então é uma necessidade do ser humano comer, beber, dormir, descansar e ver a luz do sol. Porque até a luz do sol faz a gente viver também. Se a gente não vê sol, a gente ficar trancado no escuro, a gente morre. Então a primeira necessidade básica é a necessidade fisiológica: comer, beber, dormir, descansar e ver a luz do sol. A segunda necessidade na pirâmide, já subiu mais um nível, é a necessidade de segurança. O ser humano ele tem a necessidade de se sentir seguro. Por isso que o ser humano, até quando não tinha casa, eles foram dar um jeito. Eles foram dar um jeito de saber construir casa, saber construir lugar para morar, para habitar, porque é uma necessidade, a segurança. Ninguém gosta, ninguém sente confortável ficar no relento. Ninguém se sente confortável, o seu corpo vai... É natural, é uma coisa natural, se sentir seguro. Por isso que você trabalha para ter o dinheiro para se... Não, eu tenho esse dinheiro aqui, estou mais seguro. Por isso que você vai lá, faz sua casa toda bonitinha, tranca tudo ali. É uma necessidade automática do ser humano, natural do ser humano, procurar segurança. A outra necessidade é a necessidade social. O ser humano tem por natureza a necessidade de estar no meio de gente. Deus disse quando criou o homem: não é bom que o homem esteja. O ser humano ele foi feito para estar no meio de gente. O ser humano não foi feito para viver só. O ser humano não foi feito para se isolar. Até os animais andam em grupo, sim ou não? Os animais andam em bando. Ontem eu fui correr ali, eu nunca tinha visto tanto, acho que era passo preto, os passarinhos pretinhos, acho que era passo preto ou anu. Mas eu levei um susto, porque ele levantou tudo de vez. Então os animais, ele andam em bandos. Até os animais sabem disso, eles precisam uns dos outros. Nós não somos diferentes, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar no meio de gente. Nós precisamos estar vendo os nossos semelhantes. É uma necessidade do ser humano, a necessidade social. A segunda necessidade, a penúltima, no topo da pirâmide, a que antecede a que está no topo, é a necessidade de estima. Vinícius, o que é a necessidade de estima? É a necessidade que o ser humano tem de ser reconhecido pelo que ele faz. Imagina uma dona de casa, uma mulher de casa, a mãe de família. Ela trabalha, cuida da casa, cuida do menino, cuida da comida. Chega em casa, o marido fala: você não faz nada. Como que vai ficar o coração dessa mulher? Cuida de tudo, o menino fala: você não faz nada. Se luta, dá tudo de si e ninguém reconhece. Isso é bom? Até Deus reconhece, e Deus falou para a igreja: eu conheço as suas obras.
Eu sei que você é isso e aquilo, mas uma coisa eu tenho contra ti. Até Deus reconhece. A Bíblia fala que Ele recompensa cada um segundo as suas obras. A Bíblia fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se tem uma coisa que Deus leva em consideração, é o nosso trabalho, é o nosso esforço. Deus, Ele reconhece o que a gente faz, não nos torna merecedores, não nos torna dignos, não nos torna melhores que ninguém, mas Ele não se esquece. Tem um versículo que o bispo sempre usa para falar, sempre usa ali quando tá no momento do dízimo, da oferta. É sobre o homem, que eu esqueci o nome dele, mas a Bíblia diz que Deus não se esqueceu das ofertas dele, do trabalho dele. Agora, é uma necessidade do ser humano, a necessidade de estima, de ser reconhecido. Por isso que o ser humano tem essa coisa de gostar de ser elogiado. Você elogia a pessoa se derrete. É uma necessidade natural do ser humano, ser bem visto. Você não vai sair na rua, você coloca a pior roupa? Não, vou sair. Não, você quer ser bem visto, sim ou não? Se você for uma pessoa normal, você quer ser bem visto pelas pessoas. É a necessidade do ser humano. E por último, no topo da pirâmide, a maior necessidade do ser humano é a necessidade de autorrealização. Segundo essa pirâmide do psicólogo. Qual é a necessidade de autorrealização? É a necessidade que o ser humano tem de fazer algo e pensar: eu nasci para fazer isso. Não tem coisa melhor no mundo do que você fazer algo que você tem certeza que nasceu para fazer. Não tem coisa melhor, não tem prazer maior do que você fazer algo com vontade de fazer. Não tem coisa melhor do que você estar no lugar e pensar: esse lugar foi feito para mim. É isso que nós encontramos no chamado, essa autorrealização. A gente está ali no chamado e a gente pensa: eu nasci para isso aqui. Eu me sinto bem fazendo isso aqui. Eu me sinto realizado fazendo isso aqui. Então é um desejo que todo ser humano tem, de fazer o que ele nasceu para fazer, de cumprir a sua missão, de cumprir o seu propósito. Por isso toda religião sempre vai usar isso. A sua missão, o seu propósito de vida. Até quando a pessoa morre, a gente fala: missão cumprida. Porque é uma necessidade do ser humano, esse senso de fazer o que ela nasceu para fazer. Essas são as necessidades que esse psicólogo colocou: fisiológico, comer, beber e dormir; segurança, estar protegido, segurança, estar protegido; a estima e a autorrealização. Você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Agora eu pergunto para você: como Cristo supre cada uma dessas necessidades? Como que Cristo supre cada uma dessas necessidades? Porque não é porque um psicólogo falou que é mentira. Não, é verdade, o ser humano precisa de tudo isso. Só que quem supre todas essas nossas necessidades é Cristo. E eu pergunto a você: como que Cristo supre a nossa necessidade fisiológica? Como que Cristo supre a nossa necessidade de segurança? Como que Cristo supre a nossa necessidade de estima, de autorrealização? Como que Cristo supre todas as nossas necessidades? É isso que nós vamos ver na palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Quem encontrou, diga: Jesus é tudo que eu preciso para viver. João 6,35, o que diz? Nunca terá sede. Então, fome e sede é uma necessidade fisiológica, sim ou não? É a necessidade básica de todo ser humano, a fome e a sede. E Jesus está falando que Ele é o pão da vida, e quem crê nele, quem vai a Ele, não passa fome e não passa sede. Olha Jesus suprindo
a nossa necessidade mais básica: fome e sede. É a necessidade que o ser humano tem, a fome de Deus. O salmista Davi disse: a minha alma anseia, a minha alma tem desejo, a minha alma tem sede do Deus vivo. A sua alma sente fome também, igual o seu corpo, você sabia disso? Seu espírito sente sede, igual o seu corpo. Essa sede, essa fome de Deus. Em outros versículos fala para a gente não andar ansioso pelo que havemos de comer ou beber, porque Deus vai suprir. Então Deus supre todas as nossas necessidades, inclusive a necessidade física de comer e beber. Lembra que o bispo falou aqui do churrasco? Você está ali desejoso de comer um churrasco, aí Deus vai lá, move alguma coisa e chega esse churrasco até você. E são tantos outros exemplos de Deus suprindo as nossas necessidades fisiológicas. Elias estava lá morrendo, desanimado, Deus trouxe pão, trouxe comida. Agora, a outra necessidade, a necessidade de segurança. Como que Jesus supre a nossa necessidade de segurança? Ainda em João, só que no capítulo 10, verso 11. Só passar algumas folhas aí. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, uma das necessidades básicas do ser humano é a segurança, é se sentir seguro. E Jesus está falando que Ele é o nosso bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. A ovelha só está segura se tiver com pastor, sim ou não? Foi o que o salmista Davi disse. O salmista Davi, ele era pastor de ovelhas. E ele teve uma reflexão. Ele percebeu que assim como ele cuidava das ovelhas, Deus cuidava dele. Ele percebeu que assim como ele cuidava das ovelhas, ele era uma ovelha de Deus. Assim como ele era pastor das suas ovelhas, Deus era o pastor dele. Então ele disse: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, porque ele sabia que quando as ovelhas estavam com ele, não faltava nada para as ovelhas. E da mesma forma, quando Deus estava com Davi, não faltava nada para Davi. Davi sabia que da mesma forma que ele conduzia as ovelhas para beber água, ele disse: o Senhor me guia, me faz passar pelos pastos verdejantes, repousar em águas tranquilas. Ele sabia que da mesma forma que quando ele andava com as ovelhas, podia passar pelos lobos, pelos inimigos, ele não deixava os inimigos atacar as ovelhas. Ele falou: oxe, é isso que Deus faz comigo. Pelo que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque Davi sabia que quando ele estava guiando as suas ovelhas, quem mandava era ele, ninguém tocava nas suas ovelhas. Chegou o urso para matar, ele matou o urso. Chegou o leão, ele não deixava animal nenhum. Ele reconheceu que da mesma forma Deus fazia com ele. Nesse caminho que Deus estava guiando ele, ainda que surgissem os inimigos, nada ia acontecer a Davi, porque Davi estava com seu pastor. Davi reconhecia que Deus era o pastor dele. Jesus está falando: eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas ovelhas. Jesus está falando assim, ó: se a ovelha estiver comigo, ela está segura. Jesus está falando: se a ovelha estiver comigo, ela tem segurança. Então, como que Deus supre a nossa necessidade de segurança? Sendo o nosso bom pastor, o pastor que protege, o pastor que guarda. Aí tem outra necessidade também do ser humano, é a necessidade social, a necessidade de estar junto com o seu semelhante, a necessidade de estar ali com amigos. Aí você vai passar mais algumas folhas, você vai para João 15:15. Vamos ver como Jesus supre as nossas necessidades sociais. João 15:15. Capítulo 15, versículo 15. João capítulo 15, versículo 15. Só passar algumas folhas. Diz assim: Jesus está falando para os discípulos: não os chamos mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai
tornei conhecido a vocês. Jesus sabe que uma das necessidades do ser humano é ter amigos. Jesus sabe que uma das necessidades do ser humano é essa socialização, é estar com gente. Aí, Jesus, ele nunca quer criar aquela barreira. Não, eu sou inacessível. Eu sou Deus, sou santo, você é pecador, nós não temos conversa. Não. Jesus chegou para os discípulos e falou: olha, eu realmente sou o Senhor de vocês. Mas eu quero que muito mais que servos, vocês sejam meus amigos. Eu quero que muito mais que trabalhadores, eu quero que vocês sejam meus amigos. Jesus disse: eu não vos tenho chamado mais de servo, agora eu chamo vocês de amigos. Porque tudo que o Pai me revelou, eu revelei para vocês também. Jesus suprindo a nossa necessidade. Quantas vezes na caminhada da nossa vida a gente fala: eu estou sozinho. Gente, ninguém me ajuda. Eu passei por essa situação, ninguém mandou mensagem. Eu passei por isso aqui, ninguém percebeu. Os irmãos sumiram. Muitas vezes é Deus fazendo a gente entender que o nosso bom, fiel e amigo de todas as horas é Ele, amém? Já viu aquelas propagandas do político? Fulano de tal, amigo do povo. Fulano de tal, o homem do povo. O amigo de todas as horas. Aí a pessoa ganha, você vai lá, você vai ver o amigo. Amigo de todas as horas é Jesus, amém? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Em quem todo ser humano ele tem esse vazio. Cada necessidade dessa é um vazio. A fome é um vazio na barriga da pessoa. A necessidade de ter amigo é um vazio que a pessoa tem, uma necessidade que muitas vezes ela tenta preencher com outras coisas, mas não precisa, porque tem Jesus para preencher esse vazio, preencher essa falta que nós temos. Então Ele é o nosso amigo. Quando a gente estiver com necessidade de um amigo, Ele é o nosso amigo, tem Ele para suprir essa necessidade. Outra necessidade do ser humano é a necessidade de estima, de se sentir importante, se sentir valorizado. Não que a gente quer ser adorado e tudo, mas todo mundo deve ser reconhecido pelo que faz. Todo mundo deve ser levado em consideração. Já pensou você trabalhar e a pessoa lá da sua casa, você não faz nada dentro de casa? Você ia gostar? Vamos ver como Jesus supre essa necessidade em Mateus capítulo 10, verso 29. Agora você vai voltar algumas folhas. Você vai voltar para Mateus. Fica antes aí. Mateus capítulo 10, verso 29. Essa é uma necessidade tão forte do ser humano que imagina aí. Uma situação muito triste é quando a gente completa aniversário e ninguém lembra, né? É ruim, né? Muitas vezes por causa de alguma coisa, ou porque a gente não fez, não demonstrou, porque às vezes a gente quer que as pessoas adivinhem. Não, ninguém vai adivinhar. Mas tipo, é uma coisa que a gente sente falta, sim ou não? Sente falta. A gente quer sentir aquele estima das pessoas e tudo. E essa é uma necessidade que Deus supre também. Mateus 10, 29 diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Porém, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Sabe aquele momento, vocês, moço, ninguém liga para mim, não. Moço, realmente, ninguém sente minha falta. Deus sente sua falta. Deus sente. Eu não fui na igreja, ninguém percebeu minha falta. Deus percebeu. Deus sentiu sua falta. Não, ninguém é importante para mim, ninguém me valoriza. Eu não sei o que você tem na cabeça para dizer que ninguém te valoriza. A Bíblia está dizendo: olha, vocês vê os passarinhos aí? Eu cuido deles, não cuido? Eu disse: cuida. Vocês valem mais que ele. Por que vocês têm medo de eu não cuidar de vocês? E Jesus
ele quer tão enfatizar essa estima que ele tem por nós, que ele fala até o fiapo de cabelo da cabeça de vocês está contado. Não é que Jesus foi lá e contou, deixa eu ver quantos cabelos tem na cabeça de Vinícius. Não. Jesus está querendo mostrar o quanto que a gente é importante para Ele. Não que Ele precisa de nós, não que nós somos alguma coisa, mas que Ele nos ama, mas que Ele sente a nossa falta. A Bíblia diz, você vê o tanto que Deus tem estima pelo ser humano. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Então quando o ímpio morre, Deus sente a tristeza também, Deus não se agrada daquilo. Porque Ele tem uma estima pelo ser humano, Ele quer que o ser humano se salve, quer que o ser humano seja salvo. Então imagina aí uma pessoa saber até a quantidade de cabelo que você tem. Não é uma coisa literal. Pega o rema dessa palavra. O rema é que nós somos importantes para Deus. Amém? Como que Deus supre a nossa necessidade de autorrealização, a necessidade do topo da pirâmide? A necessidade de autorrealização, que é a questão dos sonhos, de realizar nossos sonhos, realizar nosso propósito, de fazer algo e sentir, eu nasci para fazer isso. Como que Deus supre essa nossa necessidade de nos sentir realizados, de nos sentir completos? A resposta está em João, capítulo 15. Agora você vai voltar de novo para João, Evangelho de João, capítulo 15. Está difícil de entender? João, capítulo 15, verso 16. Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16. Diz assim: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e dar fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Sabe aquele prazer que você tem de saber que Deus escutou a sua oração e fez como você pediu a Ele? É isso que Jesus está falando. Olha, vocês vão encontrar uma vida tão plena. Em mim vocês vão encontrar uma vida tão realizada. Em mim vocês vão estar tão satisfeitos, porque eu vos escolhi para dar fruto. E você vai dar fruto e vai saber, eu nasci para isso aqui. Eu nasci para dar esse fruto. Eu estou cumprindo o meu propósito, eu estou cumprindo o meu chamado. E além do mais, eu estou fazendo isso aqui, Deus está sendo glorificado. Não é que Deus está ganhando mais glória, porque Ele já é dono de toda a glória. Mas alguém na terra está glorificando a Deus por um fruto. Alguém na terra está exaltando o nome de Deus por um fruto que Deus me chamou, que Deus me escolheu para frutificar. Isso é autorrealização. Isso é você se sentir satisfeito. Moça, eu fiz algo que valeu a pena. Minha vida não está sendo em vão. Eu estou frutificando, estou dando fruto. Deus supre essa nossa necessidade, porque é Ele que nos capacita a frutificar. Ele que nos ajuda a frutificar. Ele que nos limpa para que a gente dê mais frutos. Agora eu vou voltar para Filipenses 4, 19, lá de onde a gente começou. Lá de onde a gente começou a mensagem, Filipenses 4, 19, onde diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Mas você sabia, antes da gente entrar nisso aqui, você sabia que essas necessidades fisiológicas, segurança, estima, social e autorrealização, Jesus foi tentado em cada uma delas? A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo, e o Espírito Santo guiou Jesus até o deserto para ser tentado pelo... Jesus começou a jejuar ali, ele teve fome. Fome é uma necessidade o quê? Fisiológica, uma necessidade física, natural de todo ser humano. E onde foi que ele tentou Jesus? Nessa necessidade. Ele falou, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Qual foi a resposta de Jesus? Quem lembra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Ou seja, muito maior que a minha necessidade fisiológica é a necessidade que eu tenho de ouvir a palavra de Deus. Isso que Jesus está falando. Muito mais que a necessidade natural, eu tenho uma necessidade espiritual. Jesus não está falando que a gente não vive de pão. Jesus não está falando que a gente não precisa comer. Não, ele precisa, ele está reconhecendo essa necessidade. Só que ele está dizendo o seguinte: maior que a necessidade física, fisiológica, é a necessidade que você tem de ouvir a palavra de Deus. Nem só de pão viverá um homem, nem só de suprir a necessidade física, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a necessidade espiritual. Aí essa foi a primeira tentação. A segunda, teve a outra também que ele falou assim para Jesus: se tu me adorares, tirarei o reino todo dessa terra. Ele mexeu lá na estima de Jesus. Ele queria fazer Jesus se sentir importante. Ele queria fazer Jesus se tornar, sabe, você vai ser rei. Só que Jesus já era rei. Jesus já era dono de todo o reino. Para que eu vou querer um reino do diabo, que o diabo vai me dar, se eu já tenho o reino? Jesus falou: olha, só a Deus, somente a Ele adorarás, somente a Ele prestarás culto. Aí ele tentou Jesus na segurança. Ele falou: pula daqui, que a Bíblia diz que os anjos vão te segurar. Segurança. Jesus falou: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Então esse versículo, Filipenses 4,19, ele está falando que Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo, todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza. Só que esse versículo não está falando, colocando as nossas necessidades no sentido de, não, minha necessidade, eu tenho que suprir a minha necessidade tem que ser suprida. Não, a ideia do versículo não é essa. A ideia do versículo não é mostrar que você tem uma necessidade e que essa necessidade precisa e vai ser suprida. Não é só isso o foco desse versículo. A intenção desse versículo é mostrar que Deus supre todas as suas necessidades. Que se você tiver Deus, se você tiver Jesus, Ele vai preencher cada vazio que você tem. Se o seu vazio for o vazio de um amigo, nossa, eu preciso tanto de um amigo, Deus supre esse vazio. Nossa, ninguém me valoriza, ninguém fala olha aqui porque eu fiz. Jesus supre esse vazio. Nossa, eu estou com tanto medo. Jesus supre esse vazio. A Bíblia diz: no amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não, eu tenho um vazio aqui, minha vida está tão sem sentido. Não está sem sentido não, Jesus disse: eu sou o caminho. Aquele que vem a mim só vai para o Pai se for por mim. Ele nos dá o caminho, Ele nos dá a direção, Ele nos dá um propósito. Ele disse: eu vos escolhi para dar fruto. Nossa, aí vocês perguntam: eu nasci para fazer o quê? Eu nasci para quê? Ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode edificar uma cidade não se pode esconder uma cidade edificada. Não se pode nem acende a lâmpada e coloca debaixo da mesa, mas coloca no velador, num lugar alto da casa, onde ilumina todos que estão na casa. E ele fala assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Jesus está falando assim: eu dei você um propósito, e o seu propósito é ser luz por onde você passar. O seu propósito é revelar, mostrar a glória de Deus, mostrar o amor de Deus para as pessoas. Você é uma luz do mundo. O que a luz faz? A luz revela tudo que está perto dela. Foi para isso que Deus nos chamou, para a gente revelar Ele para as pessoas, a glória dEle, o amor dEle, a salvação, o plano da salvação que Ele tem para todas as pessoas. Então, quem é que supre todas as nossas necessidades? Jesus. Quando nós estamos nele, todas as nossas necessidades são supridas, seja ela qual for. Então não corra atrás de suprir necessidade, não. Corra atrás de Cristo. Corra atrás de Jesus. Nossa, eu preciso tanto de um amigo, vou ficar me humilhando aqui para alguém fulano ser minha amiga. Não. Corre atrás de Jesus, que Ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho, amém? Jesus, Ele supre todos os nossos vazios, todas as nossas necessidades, Ele supre. Por isso que Ele não tem só um nome, Ele tem vários nomes: Príncipe da Paz, Conselheiro, Emanuel, Deus conosco, Estrela e tal, tantos nomes. Deus que cura, Deus que sara, Deus que salva, Deus que provê, porque Ele é tudo que a gente precisa, amém? Seja qual for a sua necessidade, Deus pode suprir, amém?
Vamos orar? Convido você a se colocar de pé. Glória a Deus. Onde você está? Feche os seus olhos. Vamos selar essa mensagem com uma oração. Talvez você chegou aqui com algum vazio. Talvez o seu vazio é um vazio de propósito. Você procura um propósito para a sua vida e não tem encontrado. Talvez o seu vazio é um vazio de solidão, você se sente só. Talvez o seu vazio é um vazio de segurança, você se sente tão desprotegido. A palavra do Senhor diz, e se você crer na palavra, você vai tomar posse dessa palavra, que Ele supre todas as nossas necessidades, seja qual for. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela sua bondade. E te agradecemos porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. Te agradecemos porque o Senhor supriu, tem suprido. O Senhor nunca nos deixa desamparado. O Senhor está sempre com a gente, suprindo toda e qualquer necessidade que a gente possa ter. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós precisamos para viver. A nossa vida não tem sentido sem o Senhor. A nossa vida não tem sentido sem Ti. Tudo que nós precisamos, ó Deus, o pão da vida, a água da vida, o bom pastor, a pessoa que cuida de nós, é o Senhor. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades, Pai. Essa pessoa vai voltar para o dia dela. E se porventura surgir alguma necessidade, Deus, que o Senhor venha fazer essa pessoa lembrar de que o Senhor supre todas as nossas necessidades. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Em Ti nós somos completos. Em Ti nós somos realizados. Muito obrigado, Deus. Amém? Como já foi dado os avisos, nós vamos orar para voltar para casa. Vejo você hoje à noite, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por receber o nosso louvor. Te agradecemos por essa palavra. Ó Deus, que o Senhor nos leve para a nossa casa guardados, protegidos. Que tenhamos uma semana de paz e de descanso no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.